Neemias 12. Então vá até o livro de Neemias, capítulo 12. É a penúltima palavra, porque no domingo que vem estaremos encerrando o livro de Neemias. Já estamos programando um novo estudo, né? Vai ser uma série um pouquinho menor, mas já estamos programando. Então é importante, domingo pela manhã é um culto para os irmãos virem com papel, caneta, que nem a nossa irmã Brenda, que nem a nossa irmã Denise, que nem muitos irmãos fazem, né? Papel, caneta para anotar, porque é um culto de estudo bíblico, né? Nós estudamos a palavra. Em falar em caneta, tem outra, né? Então, vou ficar com essa para mim, tá bom? Neemias capítulo 12, eu não vou ler o capítulo todo, vou ler algumas porções, então vou estar conduzindo aqui os irmãos na leitura e saltando algumas outras porções. Neemias 12 diz assim: são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Benuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Maqubuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada. Verso 27 agora. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Eles purificaram-se, os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então eu fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Verso 38. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, desde a porta de Efraim. Passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias, iam com trombetas, como também Maazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezê, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, diz a palavra, que ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus o alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções
designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá, diz a Bíblia, que estava o quê, meus irmãos? Judá estava o quê, igreja? Estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor, ações de graças. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, nos instrua, Senhor, através da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito me conduza para que eu possa ser um mensageiro fiel. E também peço, Senhor, que o Teu Espírito conduza o Teu povo para ouvir com o coração aberto, não com ouvidos apenas abertos, mas com o coração aberto, ouvir a Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Quem aqui já ouviu o ditado que diz: quem canta, seus males espanta? Quem já ouviu esse ditado? É um ditado bem popular, brasileiro. E obviamente que esse ditado enfatiza o poder que a música tem de trazer conforto, de trazer paz, ainda que seja um conforto e uma paz momentânea, né? Às vezes a pessoa diz assim: estou tão estressado, vou ouvir uma musiquinha para me distrair, né? E aí, realmente, enquanto está ouvindo aquela música, ele se distrai um pouco, né? Se esquece das suas algrúrias. E de fato, a música, nós podemos dizer, é algo valoroso, uma expressão que nasce no mais profundo da alma humana e é capaz de tocar alma com alma, né? Às vezes um compositor faz uma música tão bonita, tão linda, né? E a pessoa que canta aquela música, ela fala assim: poxa, parece que esse compositor estava entendendo o que eu estou passando, né? Então está tocando ali corações, almas. Obviamente que o mundo tem as suas teorias para justificar o nascimento da música e o uso da música na humanidade, né? Uma dessas teorias diz que o homem, observando os sons dos pássaros, os sons dos fenômenos da natureza, por exemplo, trovões, raios, chuvas, ventos, ondas do mar, ouvindo esses sons, e os sons também produzidos pelo próprio corpo humano, então o homem, cercado desses sons, teria inventado a música. Essa é a teoria, né, que alguns que querem justificar o nascimento da música vão por esse caminho. E a palavra música, ela vem do termo grego usado para se referenciar às musas, divindades no panteão grego, né? Divindades que tinham a função de manter vivas as memórias do passado na mente dos homens. Então as musas, elas eram divindades que tinham essa finalidade, através da música, manter vivas as memórias, né? E de fato, a música também tem essa capacidade, né? Tem gente até que estuda fazendo da matéria música. Quem já fez isso aí? Para poder gravar a matéria na cabeça, inventava uma musiquinha para que aquela matéria entrasse na mente e ficasse ali. De fato, porque a música, ela tem esse poder de gravar na memória coisas que ouvimos, coisas que cantamos, né? Coisas que aprendemos. Então essa é também uma teoria, né? Faz parte da explicação grega. No entanto, nós cristãos sabemos pela palavra que música é algo
divino. Foi Deus que inventou a música. Quem concorda comigo? Que foi Deus que inventou a música. A música foi criada por Deus para ser, antes de tudo, um meio de exaltação à glória do seu próprio nome. Podemos dizer que a música também nasce desse espanto ou dessa surpresa com as coisas maravilhosas. Quando nós ouvimos uma coisa quando vemos uma coisa maravilhosa, nós falamos, uau, e começamos a exaltar aquilo. Então a música é um instrumento de exaltação do belo, das coisas que vemos à nossa volta, e especialmente um instrumento de louvor à glória do nosso próprio Deus. E nesta função de exaltar o nome do Senhor, a música recebe uma outra nomeação. Aí nós chamamos de louvor, não de música, mas de louvor. Então nós louvamos o nome do Senhor, damos glórias ao Senhor por meio da música. Já nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos isso em Gênesis, lá capítulo 4, verso 21, quem estiver anotando, eu não vou abrir, mas Gênesis capítulo 4, 21, nós somos informados que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então nós podemos dizer que Jubal é o pai dos músicos, aquele que veio primeiro. E até esse nome me faz lembrar um irmão da igreja da Itatiaia, muito querido, irmão Anderson, casado com a Aparecida, não sei se alguém aqui conhece, um casal muito querido. E nós éramos jovens na juventude, e uma vez eu brinquei com ele, você é um filho de Jubal. E ele ainda não sabia do texto bíblico, Eu falei para ele, você é um filho de Jubal. E até hoje, quando a gente se encontra, é muito raro a gente se encontrar, quando a gente se encontra, ele lembra dessa brincadeira que eu fiz com ele e diz, eu sou um filho de Jubal. Então a música já nasce lá em Gênesis. Nós vemos a música presente. Já tinha música. Se tinha harpa, se tinha flauta, obviamente que tinha alguém que fazia o quê, meus irmãos? Que tocava esses instrumentos. Então já tinha música. Também lemos em Gênesis, capítulo 29, verso 35, que Lia, mãe de Judá, quando teve Judá, que foi, eu acredito, o quarto filho dela, naquela briga que havia entre ela, e a sua irmã, por conta do amor de Jacó, Lia achava que tendo os filhos, Jacó iria amá-la. E ela teve o primeiro filho, e Jacó nem aí. Ela teve o segundo filho, e Jacó nem aí. Se alegrava pelo filho, mas não se alegrava com a esposa. Teve o terceiro filho, e quando ela teve o quarto filho, que foi Judá, Lia, ela faz essa expressão e diz, que iria daquele momento em diante louvar o Senhor e se alegrar somente nele e não mais esperar pelo amor de Jacó. Então o louvor estava ali. Lia diz, agora eu louvarei o Senhor, agora eu bendirei o Senhor. O texto que nós temos à nossa frente aqui nesta manhã, meus irmãos, nos fala de um momento de extrema alegria para Neemias, para Esdras e para todo o povo. Os muros de Jerusalém seriam dedicados a Deus, e eles queriam fazer isso com muito louvor e gratidão. Era uma grande festa. Eles programaram uma grande festa para dedicar os muros ao Senhor. Eles estavam alegres, porque Deus se lembrou deles. Eles estavam alegres porque Deus moveu Neemias para realizar aquela reconstrução. Eles estavam alegres porque Deus freou e frustrou as investidas do inimigo e fez a obra prosseguir. Eles estavam alegres porque Deus, em tão pouco tempo, permitiu que os muros fossem reconstruídos. Então, meus irmãos, se eles estavam alegres e felizes, o que eles precisavam fazer? O que eles precisavam fazer? Cantar, louvar, exaltar o nome do Senhor. Não é isso que nós fazemos?
quando nós temos as nossas alegrias, né? Alegria por um aniversário, vamos fazer um bolo. Alegrias por um filho que nasceu, está fazendo um aninho, vamos festejar, vamos nos alegrar. Então, era uma alegria que estava ali, envolvendo o povo, e eles queriam bendizer o Senhor. Então, o texto trata a respeito disso, de um momento de grande alegria, e que o povo queria expressar essa alegria, exaltando e glorificando a Deus. Mas interessante que o texto não começa falando de quem estava vivendo aquele momento. Interessante isso, que o texto não começa falando os nomes de quem estavam vivendo aquele momento. Na verdade, o texto relembra aqueles que vieram antes e lançaram as primeiras bases. O texto fala aqui, vamos deixar aqui no capítulo 12 aberto, o texto fala sobre Zorobabel, que era filho de Sealtiel, e fala de Jesua e de alguns que vieram com eles. Zorobabel já não estava mais junto com Neemias. Jesua provavelmente também já não estava mais com Neemias. Mas Neemias, antes de celebrar, entendeu que eles precisavam relembrar aqueles que vieram antes e lançaram as primeiras bases, meus irmãos. E nós devemos entender, ouça isso, que se queremos um presente e um futuro abençoados por Deus, jamais podemos desprezar e nos esquecer daqueles que vieram antes de nós e lançaram as bases. Eu vou repetir isso de novo, porque isso é importante. Se queremos um presente e um futuro abençoados por Deus, jamais podemos desprezar e nos esquecer daqueles que vieram antes de nós e lançaram as primeiras bases. Isso se aplica para uma família. Como é triste, meus irmãos, quando nós vemos e assistimos os filhos desprezando e se esquecendo dos seus progenitores. É ou não é, meus irmãos? É algo extremamente triste. Aquele pai que tanto se dedicou, aquela mãe que tanto se dedicou, e quando o filho fica adulto, começa a ganhar o seu dinheiro, a ter as suas condições, começa a se afastar dos pais e se esquecer dos pais. Eu já vi muito isso acontecer. Sendo pastor da igreja, pastor de igreja há 25 anos, já acompanhei muitas famílias assim, crianças que eu vi pequenas, quando grandes, se afastaram do Senhor, e conseguiram um bom emprego, querendo viver uma vida de farra. A primeira coisa que fazem é: vou morar sozinho, ter a minha vida, e às vezes deixando a mãe com a dificuldade para pagar uma conta de luz. Deixando uma mãe com dificuldades para pagar até mesmo o aluguel que mora. Quando seria aquele momento do filho ajudar, voltar para ajudar. Então, é muito importante. E eu posso afirmar que os filhos que fazem isso sempre sofrem as consequências. Sempre sofrem. Há consequências nisso, quando nós desprezamos aqueles que vieram antes de nós dentro da família. E isso se aplica também à igreja. Todas as igrejas têm as suas histórias, que muitas vezes compreendem mais de uma geração de pessoas. Eu moro, já falei isso aqui de púlpito, eu moro perto de uma igreja batista que tem mais de 100 anos, aquela igreja. E sempre que eu vejo a celebração do 100º aniversário, 100º não sei quanto aniversário, eu tenho plena certeza que o primeiro pastor não está lá. É ou não é, meus irmãos? Não está mais lá. Porque no máximo, quando uma pessoa chega a ser mais velha, está com 113 anos, 120 anos e não está. Quantas famílias passaram por aquele lugar? Quantas pessoas? Então isso se aplica à igreja, que compreende muitas vezes gerações. A nossa igreja aqui vai completar 30 anos em agosto. Nós vamos celebrar
Amém, meus irmãos? Vamos celebrar os 30 anos, porque é importante nós celebrarmos esses marcos. Bispo Weber, durante 29 anos, trabalhou incansavelmente para o bem desta igreja, mas por conta, né, do seu estado de saúde, pelo seu problema de saúde, ele teve que deixar a regência da igreja, mas continua sendo o pastor desta igreja, e vai continuar sendo enquanto Deus permitir. O bispo Weber é o pastor desta igreja, junto comigo, né? Eu junto com ele, ele junto comigo. Eu assumi essa igreja, vai fazer 9 meses, agora no dia 11, para dar continuidade ao trabalho que o bispo realizou, né? O bispo realizou, pois o alvo do bispo é o mesmo do meu, no cuidado desta igreja. Fazer com que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. É o mesmo alvo. Então nós vemos aqui Neemias fazendo um papel importante. Antes de falar de si, antes de falar daqueles que estavam à sua volta, ele destaca Zorobabel e destaca Jesua. Aqueles que vieram antes dele, né, aqueles que começaram o trabalho, ainda que não tivessem completado o trabalho da reconstrução, Zorobabel e Jesua não completaram, mas Neemias entrou depois para fazer essa reconstrução, mas mesmo assim Neemias reconhece o papel importante que eles tiveram. E até aqui, nós temos um princípio bíblico precioso, guarde esse princípio bíblico precioso: honrar aqueles que deram a sua contribuição para o reino de Deus antes de nós. Esse é um princípio precioso. Ninguém pode achar que está começando tudo daqui para frente. Não. É um princípio precioso reconhecermos aqueles que vieram antes de nós. Posso ouvir um amém? E no texto também, vemos que alguns destes que vieram antes tiveram um papel importante, pois eles tinham uma responsabilidade. Diz aqui no verso 8: também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, e seus irmãos, eles tinham um papel importante de fazer o quê, meus irmãos? Eles dirigiam os louvores, eram os condutores dos louvores, da adoração a Deus. E desde a época dos reis Davi e Salomão, havia os coros e os turnos dos cantores para servirem ao Senhor e os palácios reais. Era algo, irmãos, às vezes eu fico tentando imaginar como era grandioso essas coisas. Grandes coros, cantando, louvando a Deus. Os salmos, né, as pessoas tentam imaginar como que eram as músicas dos salmos, porque nós só temos as letras, né? Só temos as letras dos salmos, mas eram músicas que eram cantadas, louvores que eram cantados, né? Tem um salmo que diz, né, que se fala uma frase e tem eu não sei como se chama isso na música, né? E um outro rebate, né? E faz, né? Tem um grupo que faz uma coisa e outro rebate, né? E tem um salmo que diz: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. É um salmo que a gente lê e até acha ele um pouco cansativo, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque a misericórdia... Mas isso era uma música, irmãos, cantado por coros, que devia ser algo lindo. De um lado se falando a primeira frase, e do outro o coro dizendo: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aquilo devia encher, né, o lugar de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Então os reis, né, Salomão e Davi fizeram isso, constituíram cantores, sacerdotes, levitas, grandes coros, Asaf, que liderava esses trabalhos, né? E mesmo quando a monarquia caiu em Israel e Judá, os descendentes dos cantores, dos levitas e sacerdotes, entenderam que eles tinham uma função que ia além dos reis humanos e além dos palácios terrestres. Eles tinham a missão de louvar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Então, os herdeiros dessa herança musical de louvores, de salmos, eles deram continuidade a isso. O povo de Deus, mesmo estando sob a dominação do Império Babilônico, do Império Persa, de outros impérios, preservou a rica herança de louvores a Deus. Por que os salmos chegaram até nós? Porque teve pessoas que preservou essa herança, né? Que guardou esta herança, que continuou louvando a Deus, que continuou reescrevendo os salmos, guardando isso. E mesmo lá em Babilônia, os cativos não se esqueceram de Jerusalém, não se esqueceram de Israel, da alegria que era cantar ao seu Deus, e eles ansiavam pelo dia em que eles voltariam para Sião e poderiam de novo criar um grande coro para cantar e louvar o Senhor. Eles estavam ansiosos por isso. Então, quando chegou o dia, é por isso que Neemias, quando chegou o dia de juntar o povo, eles fizeram uma grande festa. Mas lá atrás nós vemos esse anseio na poesia do Salmo 137, que nos relembra disso, né? Eu não vou, os irmãos não precisam abrir, porque eu vou ler aqui, eu botei no meu esboço, mas a poesia do Salmo 137 nos lembra disso, quando o povo estava lá em Babilônia, mas estava ansiando para voltar para Jerusalém, para Sião, e cantar os louvores a Deus. E o início do Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ah, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Fecha aspas. Então nós vemos aqui nessa poesia um anseio de voltarem a Sião, de voltarem a Jerusalém, de voltarem a cantar ao Senhor. Eles queriam voltar para Sião, e que este desejo também seja o nosso desejo, meus irmãos, também nós. Como é bom estarmos aqui nesta manhã louvando a Deus, é ou não é, meus irmãos? Mas daqui a pouco você vai ter que transitar por Babilônia de novo, é ou não é? Vai transitar por Babilônia, vai ver uma reportagem na TV, e daqui a pouco vem uma propaganda lá de algo que nos choca, e a gente reconhece, estamos em Babilônia. Vai conversar com colegas de trabalho, e eles vão falar coisas, e você vai dizer, estamos em Babilônia. Mas lá em Babilônia você vai dizer, como eu quero voltar para Sião, como eu quero voltar para a casa do Senhor. Quem anseia pelos domingos para estar aqui louvando e bendizendo o Senhor? Então esse anseio é um anseio que também deve estar no nosso coração, e um anseio que deve transcender a nossa expectativa de fazermos isso para sempre, de fazermos isso eternamente, de fazermos isso nos céus. Amém, igreja? Então que esse desejo sempre seja renovado no nosso coração. E voltando ao texto, lemos no verso 10, algo que muitas vezes passa desapercebido a muitos, pois lemos, né, a Bíblia é algo profundo, irmãos, a Bíblia é algo profundo, há muitos tesouros aqui, né? E no verso 10 nós lemos algo que nos passa desapercebido, porque não temos o contexto histórico, mas os primeiros leitores que leram esse texto, eles sentiram a história, eles perceberam a rica herança espiritual de adoração que ele trazia. Olha o que diz o verso 10, que Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. Alguém pode dizer, pastor,
E que esse versículo diz. E eu pergunto aos irmãos, quem foi Eliasibe? Quem sabe quem era Eliasibe? Quem está acompanhando o estudo sabe. Nós já falamos dele, se eu não me engano, falamos dele no capítulo 3 de Eliasibe. Ele era o sumo sacerdote. Então o que isso nos mostra, meus irmãos? Que lá com Zorobabel veio um homem, né, chamado Jesua, e esse homem que veio lá com Zorobabel, ele gerou um filho, esse filho gerou um neto, e esse neto, na época de Neemias, era o sumo sacerdote na casa do Senhor. Era aquele que tinha a responsabilidade máxima do culto, da adoração a Deus. Então ele era neto, né, de Jesua ou Josué, porque esse nome também pode significar Josué, o mesmo que acompanhou Zorobabel entre a primeira turma que deixou o exílio de volta a Jerusalém. Isso nos mostra o quê, pastor? O que isso nos mostra? Isso nos mostra, meus irmãos, que a obra de Deus, ela exige continuidade. A obra de Deus é algo contínuo. Exige continuidade. Eu gosto de pensar na obra de Deus como uma corrida de revezamento, onde um precisa dar continuidade ao trabalho do antecessor. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Essa igreja com 30 anos, os irmãos que estão aqui, poucos, né, são aqueles que têm 30 anos na igreja. Quantos irmãos vieram antes de nós? Quantos irmãos deram a sua contribuição? Quantos irmãos se envolveram na obra do Senhor? E até mesmo, recentemente, um deles, né, Diácono Devaldo, pediu oração, né, que foi o irmão Ramiro, né? Irmão Ramiro, né, que está sofrendo uma doença. Até peço aos irmãos que orem por ele. Se eu não me engano, eu me lembro dele, estive com ele uma ou duas vezes. Mas os irmãos que estão aqui mais tempo conhecem, esse irmão está doente, pediu oração, orem por ele. Então a igreja de Deus ela exige essa continuidade. O que precisamos sempre ter em mente é que a obra de Deus nunca pode parar e não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Deus sempre terá uma geração de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus sempre despertará um remanescente que irá erguer os muros e entoar o louvor a Deus bem alto, em louvor ao seu nome. E eu pergunto aos irmãos, você quer ser um desses remanescentes de Deus? Você quer ser um desses que quer dar continuidade à obra do Senhor? Então, vemos aqui Eliasibe. Quem sabe? Na nossa EBD, temos muitos irmãos, muitos pequenos irmãos, que estarão servindo a Deus no futuro desta igreja. Quando eu falo servindo aqui, ajudando, alguns já foram pequenos, eu não sei quem do louvor aqui era pequeno na igreja, não sei se os irmãos. Sei que a Brenda era bem criancinha, né? Está servindo a igreja na EBD, outros irmãos. A obra de Deus exige continuidade. Isso na primeira parte do texto. Na segunda parte do texto, eu preciso avançar, porque eu quero ainda tratar de algo no final da palavra. Na segunda parte do texto, que vai do verso 27 a 31, nós aprendemos aqui duas preciosas verdades. Deus mandou vir os cantores e os músicos de todas as partes de Israel. Eles tinham uma missão maravilhosa para realizar: dedicar os muros de Jerusalém ao Senhor. Aquela era uma grande vitória conquistada e deveria ser celebrada com júbilo. E em cada culto que nós realizamos também neste lugar, meus irmãos, nós podemos dizer que estamos revivendo isso que aconteceu no texto. Aquele povo estava celebrando uma grande vitória conquistada. Mas eu digo que cada culto que nós fazemos aqui, talvez você não perceba, mas nós estamos revivendo essa história aqui do capítulo 12. Também, nós saímos de diversas partes da cidade de Duque de Caxias,
Quem mora na cidade de Duque de Caxias aqui? Então tem gente que vem da própria Vila São Luís, tem gente que vem do centro de Caxias, tem gente que vem um pouquinho mais de longe de Caxias, né? Mais para lá, o irmão Beto, a irmã Cláudia, né? Lá não é Caxias, já é Magé? Já é Magé. Então, tem gente que vem de Caxias, das diversas partes de Caxias. Tem gente que vem além de Caxias, Magé, Rio de Janeiro, Weber do Rio de Janeiro, outros vêm de Nova Iguaçu. Então, todos nós viemos de diversas partes da cidade ou dos arredores da cidade, né? E estamos aqui, da mesma forma, para celebrarmos as vitórias que Deus tem nos dado. Quem tem recebido vitórias de Deus e está aqui para celebrar as vitórias de Deus? Então, é isso que nós estamos revivendo aqui, aquilo que aconteceu. E o texto nos mostra que o nosso louvor deve estar associado a isso, irmãos. Quando nós reconhecemos que temos recebido as vitórias de Deus, isso produz em nós o quê? O que isso produz em nós? Pode falar, irmã Selma. Irmã Selma está quase falando a palavra ali. Alegria, né, irmã Selma? As vitórias produzem em nós alegria. E é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que o louvor deve estar associado a duas coisas fundamentais. Primeira delas, a essa alegria. A essa alegria que vem de Deus, pois nós já aprendemos em algumas mensagens passadas, lá no capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor, olha como já está gravado na mente da pessoa, né? A alegria do Senhor, Neemias e o povo sabia disso, e nós também precisamos saber que a alegria do Senhor é a nossa força sempre. Não é só no momento que estamos aqui. A alegria do Senhor é o combustível que nos fortalece sempre, de reconhecermos que essa alegria não pode ser tirada de nós. E a palavra alegria aparece nesse capítulo 12 diversas vezes. Aparece no verso 27, que diz aqui: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação. Mas fizessem essa dedicação de que maneira, meus irmãos? Com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Então aparece no verso 27, aparece no verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, e diz a palavra que se alegraram. Mas olha que coisa importante, diz o texto: pois Deus os alegrara com grande alegria. Então não é só uma alegria que vem de coisas exteriores, mas é uma alegria que o próprio Deus implanta em nós, que o próprio Deus faz nascer em nós. E essa alegria que Deus faz nascer em nós, diz a Bíblia, ninguém pode tirar. A alegria de uma coisa exterior pode ser tirada, mas a alegria que o próprio Deus implanta em nós, ninguém pode tirar. Aparece também no verso 44, lá no finalzinho, diz a palavra: pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam ali. Então nós temos a palavra alegria permeando todo o capítulo 12 de Neemias. E um dos louvores que mais marcou a minha vida no início da minha conversão, irmã Lourdes vai se lembrar aqui, ó, no estalo, pastor Santiago cantava isso quase todo domingo, né, irmã Lourdes? A alegria está de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz. E quando eu cantava esse louvor, me dava vontade de
Dá vontade ou não, irmãos, de sair saltando? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pastor Santiago cantava isso, era quase todo domingo, né, irmã Lourdes? Todo domingo ele cantava. É um louvor lindo. Mas entenda, irmãos, como eu disse, essa alegria não pode ser fabricada. Ela deve ter uma origem, e essa origem é Jesus. É quando Jesus está no coração deste homem, no coração desta mulher, é que esse coração se torna alegre, e uma alegria permanente, uma alegria que não é tirada por qualquer coisa. E o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, mas lá à frente nos evangelhos, que ao vê-lo ressuscitado, os discípulos iriam se alegrar, e Jesus disse: e essa alegria ninguém pode tirar de vocês. Então quem tem Jesus tem uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Você tem Jesus? Você tem Jesus, meu irmão? Então essa alegria está aí. Ninguém pode tirar de você. Esse é o primeiro elemento que tem que estar conosco quando nós louvamos o Senhor. A alegria que ninguém pode tirar de nós. É por isso que você pode se alegrar passando por um problema de saúde. É por isso que você pode se alegrar tendo um marido que não é crente. É por isso que você pode se alegrar se tem filhos que não estão no Senhor. É por isso que você pode se alegrar se perdeu o seu emprego há pouco tempo. Você pode se alegrar, porque você tem uma alegria que ninguém pode tirar de você. Amém, meus irmãos? O segundo elemento, ou verdade que aprendemos nessa parte do texto, é que a celebração pela dedicação dos muros reerguidos exigiu também dos sacerdotes, dos levitas e do povo que eles tivessem um coração purificado. Diz o verso 30 do capítulo 12, né? O verso 30 diz: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, as portas e os muros. Então, se queremos dar a Deus um louvor devido, é importante que façamos isso com alegria, mas façamos isso também de que maneira, meus irmãos? Com santidade, com um coração realmente puro. E aqui entra algo, eu diria que importante e confrontador. Em nossos dias, muitos pensam que podem agradar a Deus com uma alegria fabricada e sem santidade. Às vezes até igrejas mesmos querem produzir uma alegria fabricada, mas sem santidade. Deus repudia aqueles que pensam desta maneira. Israel cometeu isso muitas vezes, de tentar se alegrar no Senhor sem santidade, de tentar louvar o Senhor sem santidade. E Deus repudiou isso e condenou isso muitas vezes com palavras fortes e pesadas, colocando isso na boca dos profetas. Isaías foi um dos que mais Deus usou para denunciar isso no povo, a falta de pureza, a falta de santidade. Logo no início do seu livro, nós lemos as seguintes palavras, está lá no capítulo 1, verso 12 a 16, eu vou ler aqui o texto bíblico, não precisa você abrir, só ouça, mas quem quiser anotar, Isaías 1, 12 a 16. Logo no início do livro do profeta ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas.
estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Irmãos, como essas palavras devem ter sido pesadas, e como elas também são pesadas a nós. Nós não podemos querer entrar aqui achando que uma alegria fabricada pode agradar a Deus. Tem que haver santidade, tem que haver purificação. E um pouco mais à frente, o profeta também diz: este povo, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. É Deus denunciando, irmãos. E Deus continua denunciando isso ainda nos nossos dias. Pessoas que querem se alegrar numa alegria fabricada, sem santidade, sem pureza. Então essas duas verdades devem ser guardadas. Devemos celebrar a Deus, as nossas vitórias, com alegria, mas não se esquecer de conservar a pureza. E na parte final do texto, do verso 43 a 47, nós aprendemos também algumas coisas importantes. Que a alegria de Deus é algo que deve transbordar em nossas ações e palavras. E o texto nos mostra, vamos voltar lá ao verso 44 do capítulo 12, e o texto nos mostra, olha que coisa maravilhosa. Melhor, verso 43, perdão. Que no mesmo dia ofereceram-se grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus o alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém, o que, meus irmãos? O que, igreja? Se ouvia até longe. Que a nossa alegria no Senhor, que essa alegria verdadeira, cheia de santidade, ela seja uma alegria que extrapole essas portas. Seja uma alegria sentida nas nossas casas. Seja uma alegria e santidade sentida no nosso trabalho. Seja uma alegria e santidade sentida por onde quer que formos. Seja uma alegria que transborde. E foi isso que aconteceu. E as relações que podemos estabelecer com esse texto e o Evangelho de Cristo, meus irmãos, elas são as seguintes. Primeiro, Neemias fez questão de ressaltar a importância dos sacerdotes e levitas que vieram antes dele. Mas todos esses nomes que Neemias citou aqui, todos eles estão o quê, meus irmãos? Vivos ou mortos? A irmã Rosângela já falou, mortos. Quem concorda com ela? Mortos. Todos estão mortos. Jesua, morto. Zorobabel, morto. Jedaías, morto. E esses nomes todos, ainda que foram importantes, né, e fizeram um trabalho importante, mas a alegria deles era uma alegria circunstancial, né? O trabalho que eles fizeram, cumpriram um papel circunstancial. Por quê, meus irmãos? Por conta da própria natureza deles. Faz parte da natureza humana ser finita e mortal. Todo homem um dia vai morrer. Mas o autor da carta aos Hebreus nos lembra muito bem que Cristo, por conta da sua natureza, não somente humana, mas da sua natureza divina e eterna, ele veio como sacerdote cumprir um papel superior e permanente, pois sendo eterno, Cristo não morre, e o seu sacerdócio é para todo o sempre. Então, se no passado tivemos que ter sacerdotes que morriam, agora nós temos o sumo sacerdote eterno, que intercede por nós, junto ao trono do Pai. Segunda coisa, o trabalho e o empenho dos sacerdotes provocou uma alegria no povo. Na época de Neemias, provocou uma alegria no povo.
Mas também foi uma alegria o quê, meus irmãos? Circunstancial. Passou. Pois nós vemos depois da história que o muro caiu, Jerusalém foi destruída, aquela alegria passou. Mas o trabalho de Cristo, o seu sacrifício vicário, a sua obediência perfeita, a sua vida sem pecado, trouxe para nós, e é isso que eu já falei, uma alegria que jamais passará. A alegria da época de Neemias passou, mas a alegria que Cristo nos trouxe com a sua vitória jamais passará. Ele encheu os céus e a terra da alegria eterna, e foi baseado nesta alegria que Cristo trouxe, que o apóstolo Paulo pôde escrever numa das suas cartas: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo não estava querendo ser um coach, um animador. Não, Paulo entendia que no Senhor nós podemos nos alegrar sempre. No Senhor essa alegria permanece. Então, a música ou o louvor que cantamos neste lugar, ela difere de todas as outras músicas, pois ela carrega um elemento que as outras músicas não têm. As músicas que nós cantamos neste lugar, elas carregam gratidão por termos sido salvos por Jesus, por ter sido alcançados, remidos pelo seu sangue. Certa vez eu ouvi uma história que uma musicista experiente, uma musicista que já tinha, ela fazia parte de um grupo, né? Um grupo que se apresentava nos lugares, e por conta disso ela se apresentou em muitos lugares, em muitos países, e essa musicista experiente, que já havia andado em diversas partes do mundo, ela entrou pela primeira vez numa igreja para participar de um culto. E no final daquela reunião, ela se aproximou do pastor e disse: pastor, a música que eu ouvi neste lugar é algo que eu não ouvi em nenhum outro lugar que eu estive. Porque ela não ouviu música, ela ouviu louvor. Ela ouviu a adoração a Deus, a verdadeira adoração, cheia de alegria e cheia de santidade para Deus. Como Neemias e o povo se reuniram para cantar e celebrar a grande vitória do muro erguido, nós também, meus irmãos, todo domingo, estamos aqui, nos reunimos neste lugar para cantar a nossa grande e maior vitória, e nós cantamos nos louvores que foram apresentados. Nós cantamos Cristo. Nós cantamos a vitória de Cristo. Essa é a nossa grande e maior vitória, que não pode faltar em nenhum culto neste lugar. Mas nós também cantamos e celebramos outras vitórias que Deus tem nos dado. Estamos de pé. As investidas do inimigo não nos derrubaram. Você está aqui nesta manhã porque o inimigo não te derrubou. Estamos aqui para cantar e celebrar também que a igreja vai triunfar. Nada pode destruir a igreja. Como diz um louvor que está sendo cantado por aí, né? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja vai avançar, meus irmãos, com todas as suas lutas, e nós estamos aqui para celebrar isso, a vitória da igreja, a vitória que Deus tem dado à sua igreja. E por último, estamos aqui também para celebrar, e assim como aqueles homens que foram levados cativos para a Babilônia, e lá cantavam, e lá ansiavam por estar em Sião, nós estamos aqui louvando a Deus, mas o nosso anseio é por outro, é Maranata, vem Jesus, nós aguardamos a Jerusalém celestial, a Sião que desce dos céus. Amém, igreja? Amém. Eu vou orar pela palavra, agradecendo a Deus, e depois da oração eu peço aos irmãos 15 minutos, que os irmãos permaneçam na igreja.
Eu tenho um assunto importante para tratar com os irmãos, então peço um pouquinho mais da paciência dos irmãos para me ouvirem num assunto importante que eu tenho que tratar com a igreja. Mas vamos ficar de pé, vamos orar pela palavra. Amado Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra ministrada nesta manhã, que ela possa fazer-nos lembrar sempre de que podemos nos alegrar sempre no Senhor. Nada que acontece nesta vida, por pior que seja aos nossos olhos, nada pode tirar a alegria que o Senhor plantou no nosso coração, a alegria da nossa salvação, a alegria de sabermos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, a alegria de sabermos que o Teu Espírito habita em nós e nos fará perseverar diante de todas as lutas que se levantarem contra nós. Por isso que essa alegria seja renovada no coração dos Teus filhos e filhas nesta manhã, através da ministração desta palavra. Que o Teu Espírito continue sustentando a Tua igreja, ó Deus, nesta terra, e mais especificamente sustentando esta igreja aqui na Vila São Luís. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que tem feito parte desta igreja, por aqueles irmãos que fizeram parte desta igreja e que foram pedras preciosas que o Senhor usou para erguer esta igreja e o Teu nome ser exaltado aqui. Por isso, Senhor, continua conosco, sustentando cada irmão e cada família desta igreja. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém.